Você tem que dar uma umedecida mesmo, tá começando a secar aqui. Mas depois, né? Nós fizemos um corte sagital da coluna dele, sabe? E é um corte que nós fomos felizes nesse corte, assim, sabe? Quando a gente fez o corte, tem um corte que me surpreendeu, assim, né? Porque a gente não tem muito... O cara pode ter um desvio, sabe? Um desvio, no caso aí, uma escoliose, e na escoliose eu ia perder uma vértebra, não ia ser bem central e tal, né? Mas foi muito feliz aqui nesse cara, né? A gente fez um corte sagital, mediano, e aparece toda a coluna. A gente já tinha cortado a cabeça dele na base do pescoço, tá? O membro superior já tinha sido dissecado, o membro inferior também, que vocês podem ver. E nós não retiramos porque a gente entende que é aqui que a gente faz algumas relações que não são feitas nos segmentos, né? Então, é importante a gente saber o seguinte: quando a gente faz um corte coronal no corpo, que é o coronal ou frontal, a gente divide o corpo em uma porção anterior ou ventral, que a gente chama de paquímero ventral, e uma porção posterior, que a gente chama de paquímero dorsal. O paquímero ventral é do professor Cavazola, Leandro Totti Cavazola, eu digo, é o paquímero Cavazola. E o paquímero dorsal é o paquímero da neuro, que é a coluna protegendo, no caso aqui, a medula espinal, né? Que nós estudamos ontem, né? Tá bem? E as relações aqui são importantes. Eu vou mostrar relações grosseiras aqui, mas é importante. Aqui vocês estão vendo a traqueia, né? Só pegar outro, senão ficou dedão aqui. Eu aprendi hoje com o Werner que isso aqui se chama o estilete biolivado. Ah, bacana, né? Isso aqui é um separador quebrado na outra extremidade, né? Tá, não? Não, obrigado. Ah, sim, outro estilete? Sim, melhor. Ó, traqueia, tá? Traqueia. O esôfago ficou quase todo desse lado aqui pegou só um pedacinho da parede dele, ó, tá? O coração, a aorta desse lado, ó, tá? A veia ázigo aqui, ó, a veia ázigo, fazendo a volta por cima do brônquio direito, e o arco aórtico por cima do brônquio esquerdo, ó, né? Depois eu investigo melhor, não estou enxergando aqui. Coração, ó, tá? Aí o diafragma, pessoal, ó, o diafragma, fígado, estômago, atrás do estômago, o pâncreas, tá? O cólon transverso, quando ele morreu ele estava com bastante cocô no cólon aqui, ó, por isso que ele está tão dilatado assim, tá? O intestino delgado, as alças jejunais, as alças ileais. O senhor Cavazola vai trabalhar isso com vocês direitinho, tá? Cólon sigmoide aqui, ó, cólon sigmoide, se encaminhando para o reto aqui, ó, se encaminhando para o reto. Ele morreu de bexiga vazia, então ela está contraída aqui, ó, a parede bem grossa, contraída, ó. E abaixo da bexiga vocês estão vendo a próstata aqui, ó. Bacana? Na parede aqui dá para ver até as camadas musculares, que é uma coisa que o professor Cavazola vai trabalhar muito bem com vocês aqui, na parede lateral do abdômen. O nosso interesse aqui, que é o interesse da neuro, né, é a coluna. Vamos ver primeiro esse lado aqui, ó. Ó. E a gente começa identificando, como aqui eu quero que vocês todos saibam exatamente qual a vértebra que vocês estão vendo. Aqui é o promontório, a gente estudou na morfologia médica que o promontório é a transição lombosacra, lembra? Tá? Se isso aqui é o promontório, logicamente essa é a vértebra S1, a primeira sacral. E essa aqui, L5. Esse é o disco, um disco poderoso, ó, que na medida em que a torre vai descendo, ela vai ficando mais fortalecida e os amortecedores têm que ser maiores, né? Precisam ser maiores. S1, S2, S3, S4, S5. E as três vértebras do cóccix, ó. A coxígea 1, coxígea 2, coxígea 3. Observem que, apesar do osso sacro ser um osso único, ele ainda mantém discos entre as vértebras originais, ó. Especialmente entre S1 e S2. Ó. Tá? Esta é L5 e aí a gente sobe. L4, L3, L2,
L1. L2, L1. Observe o cone medular aqui em L2, ó. E a ponta de lápis da medula espinal. E essa porção dilatada da medula espinal a gente chama de intumescência lombar. Está junto com L1. Na maioria dos pacientes é exatamente isso que a gente está vendo. Abaixo de L2 vocês estão vendo a cauda equina aqui, ó, né? Ok? E aí a gente sobe. L2, L1, T12, T11, T10. Tem uma particularidade aqui entre T10 e T11 interessante, ó. Isso aqui a gente chama de disco intervertebral. E o nome que a gente dá para o disco intervertebral é o nome da vértebra que está em cima ou o nome das vértebras onde ele se encontra. Então é o disco T10, T11 ou disco T10, vocês podem chamar. E o disco T10, ele, o que vocês enxergam aqui, ó? Não, ele vazou. Sei lá como é que ele vazou. Tá bom? Muito bom, Fernandinha. Não, é Mônica mesmo. Então, ele vazou. Quando um tecido sai de onde a gente espera encontrá-lo para um outro espaço, que é um espaço estranho, a gente chama de hérnia. Isso é uma hérnia do disco T10. Essa hérnia do disco T10 tem um nome em clínica, em radiologia, que eu não vou dizer qual é, mas um colega de vocês foi estudar ontem e já descobriu qual é. Me disse hoje de manhã. Muito, assim, por favor, me disse, eu confirmei. Muito bacana. O Alex. T10, T9, T8, T7, T6, T5, T4, T2, T1. C7. Qual é o nome da C7? Proeminente. Vértebra proeminente. Aqui a medula, infelizmente a medula, cada vez que a gente manipula, a gente perde um pouquinho. Ela é muito friável, muito frágil. Essa é a medula torácica. E aqui já é medula lombar, medula sacral, medula coccígea, é só a pontinha do lápis aqui. Tá? E a gente já perdeu muito da medula. Ao perder a medula aqui, a gente ficou só com a aracnoide, ó. Que agora sim eu preciso de uma pinça assim. A aracnoide é essa membraninha aqui por dentro, ó. Tá? Aqui, ó. E a que está por fora dela é a dura mater. A pia mater fica grudada na medula, tá? São as 3 meninges. Muito bem. O mesmo que a gente está vendo aqui, só para reforçar o que a gente está vendo, vou mostrar do outro lado aqui, ó. Existe um lugar mais fácil para puxar, mas eu não quero. A mesma coisa que a gente viu antes, ó.